E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito empolgado porque eu preparei para a aula de hoje um conteúdo excelente. No primeiro episódio, eu apresentei a você o mercado, contei um pouco da minha trajetória e como me tornei bem-sucedido na recuperação de dados. Eu falei também das infinitas possibilidades e oportunidades que só esse mercado pode te trazer. Afinal de contas, você será a pessoa que irá salvar a vida do seu cliente e também ser muito bem pago para isso. Nesse segundo episódio, eu vou abrir a caixa preta da minha empresa. Vou revelar um pouco dos meus bastidores, mostrar ferramentas, equipamentos e a minha missão hoje é abrir os seus olhos para esse novo mercado. Eu arrisco em dizer que atuar nesse mercado salvando informações perdidas é, sem sombra de dúvidas, uma das carreiras de tecnologia mais promissoras e seguras que existe. E eu falo isso porque somos os profissionais responsáveis em devolver o funcionamento de empresas e negócios. Quando nós temos sucesso no nosso trabalho, nós resgatamos o patrimônio mais precioso de uma empresa, as informações que fazem os negócios funcionarem. Sem dados, não existe negócio. Bom, você pode até pensar, não é bem assim, Rodrigo. Hoje existe a nuvem e os HDs SSD. Sim, existe, mas você está olhando da maneira errada e eu posso provar. Independente do tamanho, qualquer empresa na sua rotina diária gera um volume gigantesco de informações. Ou seja, todas as informações trafegam ou são salvas na rede local da empresa. Portanto, o servidor é quem recebe, armazena e distribui para todas as pessoas na empresa. Estamos falando aqui de um equipamento físico, que na grande maioria dos casos é apenas um PC que foi comprado com uma configuração melhor. A primeira coisa que precisamos entender nesse mercado é que 70% dos clientes são empresas. Já os outros 30% são formados por pessoas normais, como eu e você. Vou te dar um exemplo. Esses dias, chegou uma cliente com um disquete, isso mesmo. Até mesmo agora, nesses anos modernos, um disquete que tinha uma receita de bolo, que era algo muito especial para a família. E nós fizemos a recuperação desses dados. Quando estamos falando de dados armazenados na nuvem, estamos falando também em ter que contratar a Amazon, Google Cloud, IBM ou Oracle, que são as empresas que dominam esse mercado. Além do custo elevado, todos os seus dados estarão sujeitos às políticas da plataforma escolhida, que muitas vezes não oferece nenhuma garantia que seus dados estarão seguros ou que não serão compartilhados. Portanto, não estamos falando de algo barato ou com preço fixo, porque o volume de dados ele aumenta todos os dias em uma empresa, o que torna a contratação desse tipo de serviço muitas vezes inviável. Segundo o próprio Sebrae, quase 30% do PIB do Brasil são de pequenas e médias empresas. E isso nos dá algo em torno de 20 milhões de empresas. E quanto à questão de utilizar os famosos SSD, também precisamos olhar para o fator preço. Esse tipo de HD custa o dobro de um HD normal. Se fosse esse o único motivo, até tudo bem. Por ele ser totalmente eletrônico, ele está muito mais suscetível a dar problema. Por isso que normalmente as empresas não utilizam esse tipo de HD para guardar os seus dados. É muito mais utilizado para instalar somente o sistema operacional. Porque se der qualquer tipo de problema, basta retirar aquele HD, colocar outro SSD, reinstalar o sistema operacional e tá tudo certo. Já os HDs normais são muito mais confiáveis para armazenar os seus dados. Possuir menos componentes eletrônicos é infinitamente mais barato. Depois de ouvir todos esses fatos e os números do mercado brasileiro, ficou bem claro por que recuperar dados ainda é e sempre será algo muito lucrativo. Mesmo que eu consiga formar mais de 1 milhão de alunos no meu treinamento, é praticamente impossível existir uma concorrência entre eles, devido à alta demanda do próprio mercado. E vamos ser sinceros, a maioria dos pequenos e médios negócios nem usa servidor. Usa no máximo um HDzinho externo compartilhado na rede. Simplesmente porque isso é mais barato. Nesse momento, é importante que você entenda que trabalhar com o resgate de dados não exige curso técnico, faculdade ou qualquer outro tipo de especialização, que normalmente não acontece na área de TI, onde sempre é exigido o oposto. Ter um nível alto de formação. E outra vantagem, não precisar convencer o seu cliente para contratar o seu serviço, porque sempre existirá o fator emergência. Mas olha só, não se preocupa com isso agora. Foca na aula de hoje, que eu vou abrir a minha Batcaverna e te mostrar tudo que qualquer nerd adora. Equipamentos, ferramentas e mão na massa. Então bora lá ver tudo isso agora.
Então aqui agora vamos falar de equipamentos e ferramentas. Eu estou aqui na minha bancada. A maioria dos HDs que você vai receber tem parafusos que são chamados de Torx. Você vai precisar ter um Torx. Os números de 6, 7, 8, 9, os tamanhos que você vai precisar para poder abrir um HD e remover a tampa dele, fazer os procedimentos. Também é necessário chave de fenda e chave Phillips, e vários números também. A Phillips é muito usada principalmente para a parte eletrônica, a PCB. E a fenda é muito usada para que você consiga abrir a tampa do HD. É necessário esse tipo de ferramentinha que é muito usado por quem trabalha com manutenção de celular, que você vai encontrar em qualquer lugar, não tem nada aqui que você não vai encontrar. É importante ter uma pinça reta e uma curvada, estilete. Então essas ferramentas são o básico do básico para aquelas pessoas que estão iniciando, começando do zero. Com o tempo você vai evoluindo, vai conseguindo adquirir mais recursos e você vai ter outras ferramentas. Por exemplo, aqui eu tenho um soprador para solda. A gente utiliza solda também para recuperação de dados. É necessário fazer solda, tanto SMD quanto BGA, que são dois tipos de solda que pode ser feita com um soprador. E também uma estação de solda com ferro de solda, entre outros materiais de solda. Fluxo de solda, pasta de solda, enfim. Um multímetro para você poder verificar um diodo, verificar algum componente. Também temos um hardware muito barato, que é a Spark. A Spark ela custa em torno de R$1.000. Então, dentre as ferramentas de recuperação de dados, ela é muito barata, comparado a outras. Temos também aqui essa mesinha, onde você vai poder fazer a troca de cabeça de leitura. Quando nós realizamos a troca de cabeça de leitura de um HD, nós utilizamos algumas ferramentas que você pode comprar pela internet. São ferramentas feitas sob medida. Elas vêm nessas caixinhas bonitinhas. Provavelmente você vai querer comprar só por causa dessas caixinhas, elas são muito bonitas. Com essa ferramenta, colocar sobre a cabeça de leitura, vai removê-la e vai colocar uma nova cabeça de leitura no HD para que você possa ler e recuperar os dados. Porque muitos problemas são cabeça de leitura. E quando a cabeça quebra, você não tem o que fazer, você precisa removê-la e colocar uma nova cabeça. Não tem outra alternativa. Ou você substitui a cabeça, ou você não faz o serviço. E você não vai conseguir sem uma ferramenta que seja feita para aquela cabeça. Quando a gente compra essa ferramenta, por exemplo, tem um PDF no site dizendo todos os modelos de HD que são compatíveis com essa ferramenta. Então você vai ter certeza que você está comprando a ferramenta certa para aquele tipo de HD. Então é bem simples. Com o tempo você vai, como eu falei, evoluindo e vai poder então adquirir uma máquina profissional de recuperação de dados, que nada mais é do que um gabinete com fonte, placa-mãe, tudo normal, que você já conhece, mas tem a PC3000, que é uma ferramenta profissional de recuperação de dados. Mas essa é para quando você já estiver num nível bem avançado. É importante lembrar que o que eu estou mostrando aqui para vocês não é nada de super avançado ou difícil de encontrar. A maioria das coisas que eu mostrei para vocês aqui, como pinça, ferramentas, multímetros, você encontra em qualquer loja no centro da sua cidade, em ferramentas gerais, enfim. Tem outras ferramentas que talvez você possa dizer, mas Rodrigo, onde é que eu vou encontrar isso? Como é que eu vou comprar tudo isso? Bom, como eu falei, você vai aos poucos adquirindo ferramentas. Com o que você tem, você vai fazendo serviço, vai juntando dinheiro. Pouco a pouco você vai progredindo, vai adquirindo mais recursos e com esses novos recursos vai entrar outros serviços. Você deve estar se perguntando, será que eu vou conseguir? Vai conseguir. Porque a recuperação de dados é um mercado extremamente lucrativo. E se você fizer a escolha de trabalhar com isso, o retorno virá. E você vai sim ter todos esses equipamentos. Você viu aí onde eu comecei, onde tudo começou. Então, se eu conseguir, você também consegue. E agora vamos para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar um pouco para vocês sobre os softwares de recuperação que a gente utiliza. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos aqui então. Vamos começar com o RStudio. Se você me acompanha nas redes sociais, você com certeza já deve ter ouvido eu falar sobre ele. O RStudio é um programa bem completo, trabalha com HDs em RAID, ele trabalha com HDs em imagem, ou seja, VMs, máquinas virtuais. Ele trabalha com HDs que foram formatados, HDs que possuem poucos beds. Então é um programa muito completo. Ele tem muitos recursos e ele é um programa pago. Algumas pessoas vão com certeza buscar programas
programas com crack, programas de forma gratuita, tentar hackear programas. Esses programas profissionais de recuperação de dados, eles além de serem algo pouco procurados e poucas pessoas buscam craquear esse tipo de recurso, quando você encontrar, você vai baixar, você vai tentar, adivinhar o que vai acontecer, você vai pegar ransomware. Digo isso porque tivemos até empresas que buscaram fazer recuperação de dados que enviaram seus discos com ransomware. Acabou, mas uma empresa de recuperação de dados procurando nós? Como assim? Crack e pornografia é o meio de você pegar ransomware, então tome muito cuidado. Além de ser muito difícil você encontrar um programa crack, ele não vai ter todos os recursos. É um programa que você paga uma vez só, não é programa de mensalidade. Dependendo de o serviço que você fizer, talvez em um serviço você já pague todo o investimento que você fez. Não vale a pena, tá bom? O Winex, muito bom também. Ele é um programa que nós utilizamos para editar os dados. Por exemplo, olha só, eu estou abrindo aqui o HD da máquina, ó, 55A. Esse final aqui desse primeiro bloco, o 55A é um código que diz a Windows que esse HD precisa ser reconhecido. Se eu tivesse um outro HD aqui e colocasse 55BB, escrevesse BB aqui e depois clicasse em salvar, ele não seria reconhecido no disco. No gerenciamento de discos, eu vou abrir aqui o gerenciamento de disco, ele iria aparecer como uma partição não alocada, um disco offline. Então aqui, ó, minha partição, um disco online, partição aqui onde está meu sistema operacional. Então ele serve para a gente fazer clone, para nós escrevermos zeros, que é uma coisa muito perigosa. A gente só escreve zero em HD se a gente não precisa recuperar aquele HD. Por exemplo, você tem um HD que você usa aqui na sua empresa de recuperação de dados, e esse HD está um pouco ruim, parece travar. Ele é um HD que você usa para trabalho, então não tem nada importante que você queira recuperar nele. Isso nós fazemos porque a gente tem vários HDs aqui que é dessa situação. Então a gente escreve zero nele e muitas vezes limpa o cache do HD e o HD volta a funcionar como se fosse novo. Porque os HDs, quando vêm de fábrica, eles vêm todos zerados. E então é um procedimento que nós fazemos. Temos aqui o UFS, um programa muito bom, ele é sensacional, ele é muito bom para RAID, ele é muito bom para fazer backup, ele é um programa muito bom para isso e também para nós fazermos a gravação. Esse programa ele pode copiar os dados de um disco para o outro em altíssima velocidade. Imagina você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de 1 tera. Nossa! Então esse programa ele serve muito para isso também. Na verdade, todos os programas de recuperação que eu falei, né, o Inex, o Studio e o UFS fazem. E por último, nós temos o Recover My Files, que é um programa bem simples. Ele só serve para escanear. Pega um HD que foi formatado, um pendrive, um cartão de memória, abre o Recover My Files e clica em escanear e ele vai procurar tudo. Vai procurar PDF, JPEG, PowerPoint, ele vai procurar tudo. Se você tinha um PowerPoint chamado Apresentação TCC, só vai aparecer assim um número 101534, um número aleatório, .pptx. Que é a extensão do PowerPoint. Então, ele não pega nome nem estrutura, ele só recupera os arquivos. Um recurso para, depois de você fazer vários procedimentos, ele funciona bem para isso. Esses são os programas que eu queria mostrar para vocês. Depois nós vamos ir falando sobre outras ferramentas, mas esses são uns programas pagos muito bons que nós utilizamos com alta frequência aqui na empresa de... Eu tenho certeza que você gostou. E depois de tudo isso que eu mostrei para você aqui, que eu mais adoro na minha caverna, que eu não tenho um chefe chato, eu trabalho de boa, na maioria das vezes eu venho de bermuda e chinelo, porque não tem cliente vindo aqui o tempo todo, o que eu particularmente considero uma vantagem. E por mais incrível que possa parecer, eu sou um cara introvertido. Por isso eu prefiro evitar ter assim tanto contato com o cliente. É mais pelo WhatsApp mesmo. Aliás, o único contato que eu adoro e faço questão é do Pix caindo na minha conta. Esse eu adoro. Amanhã, que é o terceiro e nosso último episódio da semana A Nova Profissão Nerd, será o nosso melhor episódio. E eu já vou começar dando um spoiler. Além de saber como se transformar em um profissional reconhecido e bem-sucedido na recuperação de dados, no final da nossa aula de amanhã, eu ainda preparei 2 surpresas para você. A primeira delas é um resumo de todas as aulas da semana que eu vou disponibilizar para todos os que estiverem dentro dos grupos. E a segunda é a possibilidade de você se tornar... Não, peraí, tá. Fala aí então, tá. A segunda é a possibilidade de se tornar meu parceiro de negócios. Então, te vejo amanhã às 19 horas no nosso terceiro e último episódio e que a força esteja com você. We would be honored if you would join us.